Salve família! Enquanto você assiste a esse vídeo, um homem caminha pelas ruas de Mônaco entre iates e champanhe, ostentando uma fortuna que muitos empresários legítimos levariam décadas para construir. Para os seus seguidores no TikTok, ele é um influenciador de luxo. Mas para a Interpol e a polícia alemã, ele é o fantasma que ninguém consegue segurar. De um simples homem a líder de uma das organizações mais temidas do planeta. Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar na história do homem que provou que no submundo moderno, a melhor arma pode ser um perfil verificado. Se inscreva, deixe o like e vire membro do canal para conteúdos exclusivos. Bora pro vídeo. Era o ano de 1972. Enquanto metade do mundo trocava flores, chocolates e aquelas frases clichês de Dia dos Namorados, em Colônia, na Alemanha, nascia Necati Arabasi, que também ficaria conhecido como Nick. Seus pais, imigrantes turcos que deixaram a pequena aldeia de Yeş em busca do sonho alemão, provavelmente não faziam ideia de que o filho se tornaria o tipo de personagem que estampa manchetes irônicas. Nick cresceu em uma cidade multicultural, mas, sejamos sinceros, profundamente dividida. Ser filho de turcos ali era como tentar equilibrar um prato de comida típica com uma salsicha alemã, um eterno cabo de guerra entre o "vocês são apenas estrangeiros" e o "por que vocês não se integram logo?". Como muitos jovens da classe operária, ele sentiu na pele aquele dilema existencial. Não era alemão o suficiente para a Alemanha, nem turco o suficiente para a Turquia. Vamos encarar a realidade. A identidade turco-alemã é um verdadeiro coquetel explosivo de contradições. Por um lado, as mulheres lutam contra o rótulo de submissas, mesmo quando são profissionais de sucesso que ganham mais que seus parceiros. Por outro, os homens muitas vezes acabam carregando o peso do perigo em potencial, herança daqueles velhos preconceitos ocidentais sobre o mundo islâmico. Crescer em uma família imigrante em Colônia significava viver cara a cara com o Distrito Vermelho, os negócios obscuros e aquela linha bem tênue entre a sobrevivência e o que está fora da lei. É um limbo onde alguns encontram a saída nos estudos e outros acabam fazendo amizades nem tão honrosas assim. Não existem muitos detalhes de como o jovem Nick passou de um simples garoto para alguém com uma ficha extensa. Mas, como dizem, todo império costuma ter um começo humilde. Ele era a segurança de um clube noturno, uma espécie de oficial de alfândega do submundo, só que com muito mais músculos e bem menos escrúpulos. O que para muitos seria apenas um trabalho perigoso e entediante, para ele, foi a maior escola da sua vida. Entre conferir identidades na porta e despachar baderneiros para fora, o jovem Nick descobriu onde o dinheiro de verdade estava escondido. Ele percebeu que lá dentro, o cenário era outro. O foco eram os negócios obscuros e clientes que mais pareciam carteiras com pernas. Para alguém com a ambição dele, aquilo não era só um trabalho, era uma aula gratuita de como montar o próprio esquema. Ele cansou de ficar de braços cruzados na porta, recebendo ordens, e decidiu que era hora de mandar. Trocou os músculos pela estratégia. Deixou de ser o cara que resolvia tudo na base do soco para se tornar o articulador que gerenciava casas noturnas por toda a região do Ruhr. E aqui vem a jogada de mestre, ou melhor, o deboche. Enquanto o cidadão alemão comum ia ao mercado comprar batata e cenoura, o nosso personagem abria uma empresa de fachada. No papel, ele era um atacadista de frutas e legumes. Um sucesso agrícola, só que não.
Coincidentemente, as rotas de entrega dos seus tomates e melões batiam certinho com a localização dos bordéis mais famosos de Colônia e Leverkusen. Um horticultor com muita visão, hein? Só que, enquanto ele faturava berinjelas na teoria, na prática, seus cobradores aterrorizavam o Distrito Vermelho de Colônia. Ele usava laranjas para esconder o próprio nome e garantir que tivesse o controle total de tudo sem deixar rastros. A receita do sucesso era simples. Primeiro, ele dominava os seguranças das baladas, que viravam seus soldados. Depois, impunha taxas de proteção aos estabelecimentos, um tipo de mensalidade forçada. E, por fim, expandia o modelo de negócio para outras cidades, como Frankfurt, quase como se fosse uma franquia do crime. O mais curioso é que a empresa oficial dele nunca vendeu uma batata sequer, mas serviu para lavar milhões. Isso até as autoridades perceberem que o estoque de vegetais dele cheirava mais a perfume barato do que a terra fresca. A essa altura, ele já tinha dominado o manual do submundo moderno, violência estratégica, contabilidade dupla e uma rede de contatos que ia das estradas alemãs até as praias da Espanha. Na região mais badalada de Colônia, o esquema era pesado. Os seus capangas não apenas mantinham a ordem, eles atraíam jovens com promessas vazias para alimentarem uma rede de exploração sem volta. Com o tempo, Nick sentiu que era hora de dar um passo maior. Ele buscava novos contatos, desafios maiores, e foi aí que decidiu testar a sorte em um grupo muito mais estruturado e perigoso. Os Hells Angels, que ele já conhecia bem dos seus tempos de leão de chácara, acabaram abrindo as portas para ele. E pode acreditar, ele soube aproveitar cada segundo. Mas afinal, quem eram esses caras com esse nome tão chamativo? Bom, eles não eram exatamente um fã-clube de motociclistas amantes de passeios no campo ou de poesia. Fundados no final dos anos 40 por veteranos rebeldes, nessa época eles já tinham se transformado em uma verdadeira franquia do crime organizado. Com filiais em meio planeta, o carro-chefe deles envolvia substâncias ilícitas, muita intimidação e uma atitude que fazia até os mafiosos mais cascudos pensarem duas vezes antes de encará-los. Eles eram temidos não só pelo que faziam, mas por como faziam. Disputas de território, confrontos pesados e métodos extremos marcaram uma era sombria no mundo das gangues sobre rodas. Como vimos na famosa guerra de gangues no Canadá, ali a concorrência não era tolerada. Ela era literalmente eliminada. Grupos rivais aprenderam da pior forma que bisbilhotar os negócios dos anjos era o mesmo que assinar o próprio fim. Mas a sacada genial deles era a imagem de fora da lei românticos. Olha só para eles, posando desafiadores em suas máquinas, com coletes de couro, cabelos compridos, tatuagens e aquele logo que grita: "Não me convide para o seu jantar de família". Esse estilo de vida, regado a excessos, brigas e zero preocupações com boletos, é a fantasia de qualquer pessoa cansada da rotina do sistema. Esse estereótipo foi eternizado pelo cinema e pela TV, dando ao grupo uma aura de rebeldia que, na verdade, servia apenas de cortina de fumaça para os negócios reais. Até os gestos eram puro teatro, como os famosos beijos entre os membros, apenas para chocar a sociedade tradicional. O nosso protagonista absorveu todo esse estilo. Ele não tinha a cara do típico chefão de Nova York ou da Sicília, de terno impecável e sapato de cromo. Nick não escondia as tatuagens, mantinha o cabelo comprido e, embora não vivesse sempre de jaqueta de couro, também passava longe dos ternos de grife. Um feito impressionante dele foi unir os membros turcos e alemães do grupo. Afinal, qual cola é melhor para unir as pessoas do que o lucro alto e a aversão comum às autoridades? Em meados dos anos 2000, ele já era o presidente da unidade de Colônia. Sob o seu comando, o grupo na região do Ruhr não só cresceu, como se reorganizou com a eficiência de uma multinacional. Só que uma onde os pedidos de demissão vinham acompanhados de medidas bem definitivas. O mais incrível, mesmo quando as coisas apertavam, ele continuava comandando tudo de dentro da cela. Porque, claro, com tantos negócios abertos, uns mais suspeitos que outros, a polícia alemã finalmente decidiu que era hora de dar uma olhada de perto na vida desse empreendedor. Depois de anos na mira das autoridades, que vigiavam cada passo da sua rede de segurança e do mercado clandestino do Ruhr,
As algemas finalmente se fecharam em 2002. No julgamento, 2 anos depois, Nick teve um surto de sinceridade. Diante de tantas evidências, ele confessou tudo. O veredito? 9 anos de prisão que caíram como um balde de água gelada nas suas ambições. Mas aqui é onde a história fica bizarra. De dentro da sua cela em Bochum, Nick transformou a prisão no seu escritório de home office. Enquanto outros detentos contavam os dias, ele gerenciava seu principal estabelecimento, o Coliseum, como se nada tivesse acontecido. Dizem que por trás das grades, ele decidia desde a divisão dos lucros até o ajuste de contas com a concorrência. A audácia era tanta que ele chegou a planejar algo impensável contra o promotor do seu caso, Jürgen Scholz. O plano só não foi adiante porque as autoridades tinham instalado microfones escondidos. Nas gravações, a fúria dele era nítida. Ele prometia não esquecer os nomes de quem o colocou ali. O Estado alemão tentou de tudo para mantê-lo trancado por tempo indeterminado. Parecia um caso encerrado, até que um erro épico aconteceu. As transcrições oficiais das investigações estavam cheias de falhas bizarras e confusões de tradução. Em um país que segue as leis à risca, essas falhas foram o suficiente para derrubar várias acusações graves. O promotor do caso, que antes tentava manter a calma e saía até para passear com o cachorro sob escolta, começou a sucumbir à paranoia. Ele resumiu sua vida em uma frase pesada: "Isso não é mais vida, é um inferno." Para dar um fim ao caos, a Alemanha decidiu deportar Nick para a Turquia em 2007. O trato era simples. Ele nunca mais deveria pisar em solo alemão, mas as autoridades cometeram um erro de cálculo gigante. De Istambul, ele passou a dirigir sua organização como um diretor no exílio, provando que, para alguns, fronteiras são apenas linhas num mapa. Como disse um especialista na época, expulsar o líder foi como tentar curar uma infecção com marteladas. Em vez de resolver o problema, deram a ele passe livre para expandir o império para novos territórios. Como resultado, eles começaram a abrir franquias onde ninguém nunca imaginou. Em 2010, ele deu um novo salto internacional em uma reunião de cúpula na Turquia. Ali, ele foi oficialmente nomeado presidente da divisão turca dos Hells Angels. É isso mesmo. O garoto que começou nas ruas de Colônia agora mandava em uma filial inteira na Eurásia. E não estava lá a passeio, ele era o chefe supremo. Para ele, era uma conquista digna de currículo. Afinal, não é qualquer um que consegue o comando de uma organização desse porte em um território tão estratégico. A ascensão dele não parou por aí. Quando o então líder europeu da organização foi detido em 2013, todos os olhos se voltaram para Nick. Ele era o sucessor natural. Quem melhor para assumir o trono do que um cara capaz de gerenciar tudo até de dentro de uma cela? E ele não decepcionou os seus pares. Nick começou uma expansão agressiva em direção à Espanha. O raciocínio era lógico. O que é um império sem uma base sólida na ensolarada Costa do Sol, enquanto dominava estabelecimentos por toda a Europa e gerenciava rotas internacionais de mercadorias pesadas vindas da América do Sul? Ele acumulava o que os relatórios da época chamam de uma fortuna obscena. Quando você mistura o mercado clandestino com o crime organizado, o saldo bancário cresce em níveis astronômicos. Se algo definia sua liderança, era o seu jeito delicado de lidar com os rivais. Uma mistura de pressão psicológica e força bruta calculada. O rastro que ele deixava era pesado. Promotores fugindo da Alemanha, rivais que simplesmente sumiam do mapa e negócios protegidos por equipes de cobrança implacáveis. Mas Nick não era apenas força bruta. Ele tinha visão de mercado. Ele selou uma aliança com os United Tribunes, uma gangue de rua influente. Ele sabia que, no submundo, assim como no mundo corporativo, as fusões e aquisições são a chave para o crescimento e para o domínio total do território. Enquanto tudo isso acontecia, a Espanha emitiu uma ordem de busca e captura contra ele por acusações de extorsão, envolvimento com substâncias ilícitas e administração de estabelecimentos irregulares. Porém, a Turquia, seguindo sua política de não extraditar certos indivíduos, acabou mantendo-o no país como se fosse uma figura que preferiam não entregar a ninguém. Assim, em vez de enfrentar anos em uma cela espanhola, ele continuou circulando livremente por Istambul.
provavelmente sorrindo da situação enquanto tomava um chá turco e, quem sabe, até alguma bebida europeia. Apesar de ter sido deportado dali com toda a formalidade, pouco tempo depois, ficou claro que já estava de volta. Como aquele problema que insiste em retornar, ele reapareceu com passaportes falsificados, identidades montadas e, possivelmente, até o visual de um turista distraído tentando se misturar na multidão. Enquanto caminhava pela terra de seus pais com a fachada de um magnata sério e respeitável, a realidade nos bastidores era bem diferente. Seus pilares continuavam sendo os mercados proibidos e a influência forçada, mas agora com um toque de glamour. Ele desfrutava de residências de luxo e contatos nas altas esferas, possivelmente lavando seus lucros através de empresas legítimas. Suas festas privadas eram o ponto de encontro de uma elite bem peculiar, uma mistura de figuras influentes, nomes do submundo e motociclistas. É uma dualidade fascinante. Por um lado, ele é o líder de um grupo que está no topo das listas de monitoramento policial. Por outro, um empresário com investimentos em tecnologia, imóveis e novos mercados. A estratégia dele era genial. Quando as autoridades questionavam a origem de sua fortuna, ele simplesmente lançava termos como criptoativos ou capital de risco. Ele assistia o olhar dos investigadores ficar confuso, enquanto tentavam entender como ele fazia tanto dinheiro sem sujar as mãos diretamente. Mas, nesse mundo, o sucesso atrai alvos. Dizem que, após um episódio onde desconhecidos abriram fogo em uma de suas reuniões, deixando vários aliados pelo caminho, ele entendeu da pior forma que, no seu círculo, até o café pode ser perigoso. A partir dali, a paranoia virou sua sombra. Ele se tornou uma figura de difícil acesso, onde apenas os mais leais conseguiam chegar perto. Sua organização era um verdadeiro ninho de víboras. Para manter o controle, Nick não pensava duas vezes antes de limpar a casa, eliminando qualquer ameaça de traição e deixando um rastro de aviso para quem quisesse desafiá-lo. A justiça turca até tentou segurá-lo algumas vezes. Em 2018, ele foi detido, mas em poucos meses estava nas ruas por falta de provas. 2 anos depois, o roteiro se repetiu. Preso em julho e livre antes mesmo que os vegetais do seu antigo negócio de fachada pudessem estragar. Vez após vez, ele encontrava uma saída, reforçando sua lenda como um dos líderes mais escorregadios e temidos de toda a Europa. Em 2023, o mundo soube de mais uma detenção de Necat Arabassi pelas autoridades turcas, desta vez em Cesme. A Interpol o procurava, a Turquia o mantinha por perto e a Alemanha ainda sonhava com a extradição. Mas, como vimos ao longo desta história, os planos das autoridades raramente funcionam contra ele. Tanto é que, sob as luzes brilhantes de Mônaco, apenas 1 ano depois, Nick demonstrou que, no seu mundo, o crime parece render dividendos altíssimos. Enquanto muitos tentam colocá-lo atrás das grades, ele aparecia muito fotogênico, posando entre iates luxuosos e garrafas de champanhe caríssimas. Este é, sem dúvida, o ponto mais polêmico da sua trajetória atual. Mesmo com tantas acusações, Nick parece gozar de uma liberdade invejável para viajar e investir por quase toda a Europa. Sem julgamentos recentes, sem celas e, aparentemente, sem preocupações. Pelo contrário, ele se transformou em uma verdadeira celebridade nas ruas de Mônaco. E não é exagero. Ele domina as redes sociais como um mestre, usando o Instagram e o TikTok para ostentar um estilo de vida opulento, repleto de carros superesportivos, alta costura, relógios de luxo e jantares nos restaurantes mais exclusivos do mundo. Hoje, aos 53 anos, Nick Arabassi é uma figura tão controversa quanto notória. Ele é celebrado por milhares de seguidores que ignoram seu histórico para admirar seu sucesso material. Mas nem tudo é glamour. Nos bastidores, acredita-se que ele ainda lidera uma facção poderosa dos Anjos, enfrentando rivalidades intensas e violentas em cidades como Krefeld e disputas territoriais pesadas com outras organizações como o Saturdara MC. Por fim, enquanto alguns integrantes antigos preferem se aposentar da vida agitada, Nick continua no centro do furacão, provando que é um dos líderes mais esquivos dessa geração.
Salve família! Hoje, Nick Arabaci vive o auge de uma liberdade que muitos consideram um desafio à justiça. Mas, no tabuleiro do submundo, o checkmate pode vir de onde menos se espera. Seria ele um gênio da estratégia? Ou apenas alguém que aprendeu a usar as falhas do sistema a seu favor? A pergunta que fica é: até quando o luxo de Mônaco vai protegê-lo das sombras do passado? Você acha que figuras como ele são fruto da era das redes sociais? Ou o sistema é que é falho demais? Se você curte histórias que parecem roteiro de cinema, mas são a mais pura realidade, já deixa seu like, se inscreva com o sino ativado e vire membro do canal para conteúdos exclusivos. Até a próxima! Galera, rapidinho, se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal. E você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais!